Graça e paz, um bom dia, na graça e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Meu nome é Alan Conte Júnior e eu sou da Primeira Igreja Batista Bíblica, no Jardim Paraíso. E eu fico muito contente de estar aqui, compartilhando um pouco do que o Senhor tem nos ensinado durante a semana, durante nossas leituras e meditações. E no dia de hoje, eu gostaria de conversar com você no livro de 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 7, debaixo do tema Este Mundo. Então vamos dar uma lida no que diz a Santa Palavra de Deus. Leiamos então o que diz a Santa Palavra de Deus em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 7. Diz o seguinte: porque nada trouxemos para este mundo e nada podemos levar dele. Amém? Essa frase aqui, né, interessante, né, ela chega a ser praticamente, né, quase filosófica, né, ela é bastante interessante de você perceber que esse pequeno versículo, né, essas pequenas linhas que o apóstolo, né, nos entregou, eles têm implicações tão grandes em nossa vida. Na verdade, eles são aí, se você parar para analisar, uma coisa que abrange o nosso existencialismo, né? Porque nós viemos sem nada e sem nada deixaremos. Então aqui eu gostaria de pensar um pouquinho com você, pensando, né, do seguinte ponto, né? Se não vamos levar nada deste mundo, então por que nós nos preocupamos e passamos tanto tempo nos preocupando com coisas daqui? É claro, né? E isso é óbvio. Existem muitos motivos do porquê nós nos preocupamos, do porquê passamos tanto tempo lutando, buscando e fazendo coisas daqui. Um deles, né, é o capitalismo. Nós estamos inseridos nesse sistema, né, governamental desde o nosso nascimento, né, então é algo que a gente não consegue lutar contra porque a gente não tem nem noção do que é ser humano e nós já estamos inseridos nele. Também são as ambições que elas são inerentes do nosso ser humano. São ambições que nascem juntamente com o coração humano, o nosso coração. A ambição de desejar, de ter, de querer, de ser, de fazer. A ambição ela vem junto com a gente, né, no pacote. Também pode ser o simples desejo de conquistar algo, ainda que possa ser entendido talvez como ambição, mas às vezes, né, aquele simples desejo de, quando a gente é criança, às vezes querer um brinquedo, e aí quando a gente é adolescente, um celular, um computador, um videogame, e quando a gente passa a ser adulto, uma casa, um carro, são pequenos desejos de conquistar coisas. Às vezes, né, a gente, claro que também é dentro da ambição, mas quando a gente fala ambição, a gente tem mais aquela questão, aquele pensamento, né, aquele caráter de uma coisa extremamente grande, né, como uma empresa ou coisas do gênero. Mas não, né? Às vezes esse simples desejo de conquistar algo, né, digno, né, uma casa, um carro, assim, uma coisa, né, relativamente, né, simples em comparação a uma grande empresa, né, um império de tecnologia, entre outras coisas. São coisas simples, mas ainda assim, são coisas que nos levam a isso. Né? Infelizmente, nós somos expostos a essa maneira de pensar, né, ditada desde as nossas escolas. Né? Desde quando a gente entra na escola, a gente é inserido nesse mundo, né, que nos leva, invariavelmente, ao nosso sistema atual, o capitalismo. Claro, né, de forma nenhuma eu sou a favor do socialismo. Eu acredito também que esse sistema que nós vivemos, ele é menos pior do que que o socialismo. De forma nenhuma eu estou apoiando o socialismo aqui. Só estou dizendo que o capitalismo também tem seus problemas, seus erros. Agora, o grande erro é quando nós, como cristãos, nos deixamos nos levar por esse sistema. Porque isso é esquecer que você e eu temos um passaporte desde o dia que nascemos. Porque nós somos estrangeiros nesse mundo. Nós estamos com um visto aqui dessa vida terrena, mas na verdade ele vai expirar, porque nós vamos ser, né, levados de volta ao nosso país, né, a nossa pátria de origem. E aqui, né, chega a começar a nossa meditação, porque você chegou aqui sem nada, e o interessante, você chegou também sem salvação e sem Cristo. Então quando a vida termina, e você talvez tenha conquistado carros, casas, empreendimentos, quantidades enormes de dinheiro e tudo quanto mais um homem pode sonhar, tais coisas simplesmente não poderão ser levadas com você. Você simplesmente vai deixar elas para trás. Né? Se, com alguma sorte, para algum familiar seu, né? Talvez seus filhos, né? Talvez algum outro parente, se você não tenha filhos, mas enfim. A gente nunca sabe quando a gente vai partir dessa vida, mas talvez com alguma sorte você deixe algo para trás.
Mas ainda assim, nada disso vai com você. E você vai gastar e boa parte da sua vida vai ser gasta em prol dessas coisas. Agora, quando nós olhamos para o autor e consumador da nossa fé, e nós nos lembramos que a nossa pátria é celestial e não deste mundo, aí sim tudo quanto fazemos nessa vida nós levaremos conosco. Mas como assim? Quando nós cumprimos os mandamentos do nosso Deus, quando oramos pelos nossos amigos, e principalmente por aqueles que nos querem mal, porque um cristão não deve ter inimigos, quando nós deixamos de lado os nossos problemas e amamos as pessoas como Cristo nos amou, quando lutamos com todas as nossas forças contra as hostes infernais, levando o santo evangelho aos corações perdidos, esses tesouros serão eternos e vão conosco para os céus. São esses tesouros que nós devemos buscar na terra, porque ainda que nós cheguemos aqui sem eles, Deus vai se lembrar deles e nós vamos embora, né, e vamos chegar diante de Deus e Deus vai colocar ele e falar: servo bom e fiel, eis aqui o que você fizeste por mim na terra. O apóstolo Paulo, ele foi um homem que, quando ele entendeu o seu erro, né, quando ele entendeu o quanto ele vivia errado, né, na sua vida, pouco antes no momento em que ele se converteu, quando conheceu Jesus Cristo, ele sabia, né, e naquele momento, quando escreveu, né, 1 Timóteo 6, ele conhecia o que era viver com Deus. E ele pegou tudo que ele tinha conquistado, tudo que ele tinha conseguido, desde a sua mais tenra idade até o momento em que ele havia caído por terra na estrada de Damasco, e ele pegou tudo aquilo e tratou como lixo, em comparação ao presente celestial que estava guardado para ele, caso ele obedecesse ao chamado que Deus havia entregado a ele. É interessante você notar isso, que Paulo estava a passos largos de se tornar um grande homem de sua época. Ele era um verdadeiro fariseu, né, buscava destruir, né, aqueles que serviam a Cristo, porque ele acreditava que o correto era isso, era fazer isso. E é triste porque nós sabemos que, e na verdade é triste saber que algumas pessoas pensam assim, mas é muito feliz saber que Deus, né, transformou a vida do apóstolo Paulo, que era só Saulo de Tarso, né, e naquela época, né, como ele estava lá e seu nome era judeu, Saulo, né, e ele estava perseguido por aquelas regiões, e aí ele se transforma em Paulo, ainda que o nome não tenha mudado, porque Paulo é a versão grega de Saulo, né, e ainda que não tenha mudado o nome, pela graça de Deus o homem mudou, né, e que nós possamos então aprender com esse ensino que ele tentou transmitir a Timóteo, nessa epístola, não só a Timóteo, claro, mas a todos nós, que quando nós viemos a este mundo sem nada, a única coisa que nós podemos levar dele, ainda que a Bíblia fale que é nada, e realmente nós não vamos levar nada, é simplesmente o conforto de ter vivido para Cristo, de ter feito o seu melhor aqui para Cristo. Porque, né, aqui quando ele fala que nós não vamos levar nada, são coisas materiais, mas tudo aquilo que você fizer para Deus, tudo aquilo que você fizer, né, com o seu coração nos céus, pode ter certeza, você vai levar e será contado nos céus. É isso, então vamos orar nesse momento. Santo Deus, Pai eterno, te louvo e te agradeço por tudo. Peço que o Senhor abençoe nossas vidas, nossos afazeres, tudo quanto formos fazer hoje. Peço que o Senhor cuide de nós, nos ensine, a Deus, a não amar as coisas deste mundo, mas amar ao Senhor, que é o nosso maior tesouro. Eu te agradeço por tudo, peço perdão pelos meus erros e meus pecados. Tu és tão bom e maravilhoso que não existe nada melhor do que ti. Obrigado por tudo, por Jesus. Amém. É isso aí. Te agradeço por nos acompanhar até aqui. Que Deus te abençoe, que faça Ele a vontade dele na sua vida. Obrigado por ter, né, assistido o vídeo. Fica com Deus. Falou!